E no vídeo de hoje, as principais notícias do mundo da bola. Já deixa aquele like se você não é inscrito aqui no canal GolFoot e bora lá pro vídeo. Bora começando a falar então do novo uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo, que ainda não foi lançado, né? Mas a gente já tem sites na internet divulgando uniformes, conceitos da seleção brasileira e vou ser sincero, esse foi o mais bonito que apareceu até agora. Talvez não vai ficar igual a camisa original, mas tá bem próxima do que vai ser a camisa da Copa de 2026. Mas essa camisa da seleção brasileira ficou muito, muito bonita e talvez é um dos uniformes mais bonitos até agora, dos que passaram aí pela internet, né? Essa camisa, principalmente a amarela e aquela verde ali, vou falar que ficou diferentona também, muito bonita, show de bola essa camisa da seleção brasileira aí, hein? Ainda falamos da seleção brasileira, a seleção também adiantou que vai ter um novo amistoso, né? Tá tentando marcar um amistoso contra o Panamá no Maracanã. Olha o nível que a CBF tá procurando de seleções para fazer amistoso antes da Copa do Mundo, né? Tem algumas seleções europeias que estão brigando aí para fazer supostos amistosos, ainda não tem nada muito confirmado, como a França e a Croácia. E agora aparece a seleção do Panamá, que é uma seleção fraquíssima. E a seleção acho que não deveria fazer teste contra esse tipo de seleção, porque vai chegar goleando, vai passar aquela falsa impressão que tá com um timaço, e a gente sabe que não é bem isso. O que acontece toda a Copa é sempre igual, seleções fracas antes de começar a Copa do Mundo, né? E o Marinho apresentou-se então ao seu novo clube, né? O Marinho foi apresentado oficialmente no Vitória, no shopping center da cidade. Tá aí o Marinho, que tava no meio da torcida assistindo o clássico, né? Tá aí, vai vestir a camisa de número 7. Ele que estava sem clube, estava procurando onde jogar o Marinho, né? Passou pelo Fortaleza e agora o Marinho, com 35 anos de idade, chega então no Vitória, ao seu clube do coração, segundo ele, que na sua passagem por lá ele foi muito feliz e volta agora, se eu não me engano, após 10 anos, tá de volta então o Marinho ao Vitória. Vamos ver se vai render ainda com essa idade, né? Mais uma apresentação então para vocês, Ryan apresentado oficialmente no Bournemouth, aí sim, né? O garoto chega com moral lá em cima, vai jogar a Premier League, baita jogador, chega com muita moral, inclusive Fabrício Romano, né, postou nas redes sociais que o brasileiro é uma das grandes promessas do futebol aqui do Brasil, né? Uma das melhores dos últimos tempos. Então ele iguala ele aí com o nível de Estevão, Hendrick, e ele chega realmente pra jogar, hein, galera? Vamos ver como que vai ser o Bournemouth, essa formação nova com a chegada do Ryan aí, que vai vestir a camisa de número 37, vai ser apresentado para a torcida. Espero que comece a jogar já logo pra gente ver ele em ação na Premier League, hein? Marcos Leonardo, que deve sair da equipe do Al Hilal. O Napoli está muito avançado na contratação do brasileiro. Havia um rumor de volta para o Brasil, mas por enquanto está cancelado, não vai voltar para o Brasil. Foi especulado no Flamengo, né, e não deu certo. E agora o Napoli está mais adiantado nas negociações e ele deve deixar o clube. E o Al Hilal já está atrás de um outro jogador e para sua vaga eles foram atrás então de Moise Kean. Todo mundo lembra dele da sua passagem pelo PSG. Ele que está na Fiorentina. Podia ir jogar no Paris, não no Paris Saint-Germain, mas no FC Paris, e agora pode pintar então no Al Hilal, né? É um baita do atacante também, só porque a gente sabe que no nível do Marcos Leonardo não é, né? Eu acho que o Al Hilal tá dando uma bobeira danada em perder o brasileiro, hein? E pode dar ruim na Copa do Mundo, rapaziada. Muitas seleções estão ameaçando um boicote à Copa do Mundo FIFA 2026, que vai ser disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, né? E muitas seleções europeias, né, estão falando que podem não jogar por problemas que estão tendo aí com o governo dos Estados Unidos, aquela série de política que vem acontecendo no mundo todo. E esse movimento de boicote, então, tá muito grande, cada vez maior, crescendo. A Alemanha foi uma das primeiras seleções agora que falou oficialmente que pode não ir à Copa realmente, né? Isso daí preocupou demais a galera lá da Copa do Mundo. Já pensou uma Copa do Mundo sem as seleções europeias? Praticamente não tem Copa, né? Então, a Alemanha já disse que provavelmente pode ser que não vá. Já pensou se todo mundo começa a dizer que não vai, hein? E o Fenerbahçe tá no Brasil para fazer compras. É isso mesmo, rapaziada. Eles estão atrás de um atacante, foram atrás do atacante do Palmeiras, foram atrás do atacante do Corinthians, o Yuri Alberto.
E agora também estão atrás de atacante do Flamengo, que a gente já vai falar já. Mas a troca pode acontecer, uma compra ou uma troca pelo Fred. Todo mundo lembra dele. Eles tentaram, inclusive, junto ao Corinthians, o Yuri Alberto e também o Flanco Lopes, da equipe do Palmeiras. Mais uma troca pelo Fred, oferecendo ele como uma moeda de troca e mais alguns valores aí que não foram mencionados. Mas agora eles já estão de olho em outro jogador, né? Oferecendo o Fred, parece que não deu muito certo, então eles seguraram o Fred como moeda de troca. E agora, né, vamos falar pra vocês já nessa próxima notícia que eles estão atrás do Pedro, é isso mesmo. Só porque o Pedro eles não ofereceram a moeda de troca pelo Fred, eles já querem pagar direto um valor, então o Fenerbahçe ofereceu 125 milhões de reais pelo Pedro. E pode ser que dê certo, né? Mas o Flamengo tá dificultando a saída do Pedro. O Pedro também não sei se vai querer ir pro Fenerbahçe para jogar na Turquia. Muita coisa ainda pode acontecer, mas a especulação hoje aqui no Brasil é a seguinte, né? Será que o Flamengo tá pegando esses 125 milhões, pode ser que venha no Pedro, para pagar o Lucas Paquetá, o valor astronômico que eles pagaram pelo Paquetá lá no West Ham? Nós vamos comentar aqui para vocês, será que vão vender o Pedro para pagar o Paquetá? Diz aí, torcedor do Flamengo. É oficial então, rapaziada, Lucas Paquetá é jogador do Flamengo, West Ham já se despediu dele, ele já se despediu do West Ham, inclusive publicando vídeo, o Flamengo já anunciou também nas redes sociais e o Paquetá mandou o vídeo pra nação. Fala, nação! Queria dizer que eu tô muito feliz de estar podendo voltar pra casa, gostaria muito de agradecer ao presidente BAP, ao Flamengo, aos seus patrocinadores e, claro, a toda essa nação que fez esse sonho se tornar possível, tá bom? Daqui a pouco eu vejo vocês, hein? Tamo junto. E a pergunta é essa, né, rapaziada? Será que o Paquetá vale esses 42 milhões de euros, o jogador mais caro da história do futebol brasileiro? 2 jogadores repatriados são os mais caros desse ano, né? O Lucas Paquetá entrou pra história agora e antes era o Gerson. Então os 2 mais caros, um volta pro Flamengo também por um valor astronômico. Será que vai dar certo no Flamengo? Comenta aí você, torcedor flamenguista, e você também que gosta de futebol, o que acha disso tudo? Bora então, rapaziada, falar pra vocês da Liga dos Campeões da Europa. Hoje tivemos vários jogos, definição dos classificados. Os 8 primeiros não vão precisar passar pelo mata-mata agora, já vão direto pra fase final da Champions. E tivemos aí o Barça goleando, né, 4-1 e também se classificando fácil. O Barça que praticamente já estava classificado, precisava de uma vitória simples, ou até empate já o classificaria. Então tá lá, o Barça não vai precisar disputar agora, né? Fica já classificado. E o Real Madrid, rapaziada, que tinha tudo pra se classificar, a mão para passagem para a próxima fase, vai ter que disputar agora também o mata-mata, hein? Perdeu para o Benfica com direito até gol de goleiro no último minuto. O Benfica ainda conseguiu escapar daqueles que vão ficar fora, né? E conseguir garantir uma vaguinha ainda o Benfica. E o Real Madrid, infelizmente, ficou nona colocação, não garantindo vaga entre os 8 primeiros, e agora se complica o Real Madrid, né? Não passa direto de fase. Então, vai ter que jogar agora, né? Bora para outro jogo agora, foi o do Chelsea contra o Napoli. O Chelsea que saiu na frente, teve brasileiro jogando muita bola, o João Pedro jogou demais, né? Conseguiu meter 2 gols. E o Chelsea passa entre os 8 primeiros, algo que muita gente não esperava, hein? Inclusive na Inglaterra, né? Grande vitória do Chelsea. Lembrando que os brasileiros, Vini Júnior e o Rodrigo, também não jogaram muito bem contra o Madrid, hein? O João Pedro foi o destaque total do Chelsea. Então era isso daí, rapaziada. Se você chegou até o final desse vídeo, aproveita para se inscrever no canal GoFoot e receber as principais notícias todos os dias no mundo da bola, hein? Valeu e até o próximo vídeo!